Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos nós nesta noite, para nos auxiliar no entendimento do tema, que é um tema muito profundo e que pode nos auxiliar muito na nossa caminhada evolutiva. Atire a primeira pedra. Com essa frase, Jesus calou uma multidão inteira. Naquele momento em que nós conhecemos bem, da passagem da mulher adúltera, onde todos ali queriam que ela fosse apedrejada, e o Mestre nos deu essa grande lição do julgamento. Isso nos lembra também o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo de 1 a 2, em que ele fala para não julgar, para não ser julgados. E da mesma forma, a mesma medida que nós usarmos para julgar o nosso próximo, nós também seremos julgados. Já nos falando um pouco também, da lei de causa e efeito, que como eu agir, da maneira que eu agir, também será feito assim também comigo. E assim Jesus calou aquela multidão com essa frase: atire a primeira pedra. E nós temos Jesus como nosso modelo e guia. E muitas vezes nós achamos bonito nessa frase, Jesus como guia e como modelo, e admiramos muito isso, achamos muito bonito. Mas será que nós entendemos realmente o que isso quer dizer para a gente? Que como disse o nosso companheiro José aqui, nós somos espíritos imortais, e o nosso desafio maior é de nos tornarmos realmente, como ele disse, as cartas vivas do Evangelho, de nos tornarmos esse quinto Evangelho, das pessoas não mais lerem sobre perdão, sobre amor, mas elas perceberem em nós atos de perdão e atos de amor. Esse é o grande desafio que nós temos quando falamos de Jesus como modelo e como guia. E é o que a doutrina espírita traz para a gente de maneira muito prática, porque se nós não nos esforçarmos para colocar em prática todas essas lições bonitas que nos emocionam a todos, que mexem com os nossos corações, com os nossos espíritos, se nós não nos esforçarmos para colocá-las em prática no nosso dia a dia, o tempo que nós gastamos indo à casa espírita, indo ao templo religioso, qualquer que seja ele, vai ser um tempo perdido. Nós vamos continuar falando, entra ano, sai ano, que a vida está difícil, que as coisas não mudam, que as pessoas só pioram e que nada melhora. Mas enquanto nós não entendermos isso, que a evolução é pessoal e particular de cada um de nós, e que é necessário nós colocarmos a filosofia espírita como uma filosofia realmente de vida no nosso dia a dia prática, nós não vamos alcançar essa mudança que nós tanto queremos. Isso me lembra uma passagem interessante de um companheiro nosso de doutrina espírita, um palestrante até muito conhecido, o Haroldo Dutra. Ele contou um caso interessante de quando ele participava de uma reunião mediúnica aqui em Belo Horizonte, como doutrinador na reunião. Ele estava iniciando na doutrina espírita e se manifestou um espírito muito revoltado, muito triste, chateado com tudo e com todos. E ele, naquele entusiasmo da primeira vez no trabalho, fala assim: meu irmão, calma, pense em Jesus. Aí o Espírito falou assim: mas Jesus, é justamente por causa dele que eu estou nessa situação que eu estou. Isso tem alguns anos atrás, e esse Espírito tinha vivido na época das cruzadas. E ele foi morto naquela época, e até hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, ele estava carregando com ele a mesma revolta, o mesmo ódio daquelas pessoas que o assassinaram. E ele contou para ele que os homens que invadiram a casa dele na época, que estruparam, que mataram a mulher e as filhas dele, tinham nas suas vestes a cruz de Jesus. E ele ficou todo sem graça e calou a boca e se sentou. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Será que nós ainda estamos com aquela questão da palavra apenas na boca, da admiração de Jesus? Será que nós ainda pensamos que Jesus é uma personalidade que nós temos que adorar e não um exemplo que nós temos que seguir? Então nós conhecemos muito bem a história das cruzadas e tudo que aconteceu naquela época, as dificuldades da Idade Média, e até hoje nós enfrentamos as guerras religiosas que trazem tanta morte, tanta tristeza para a gente, porque a gente está muito preso ainda à palavra, como também disse o nosso companheiro José aqui no primeiro momento, estamos presos apenas à palavra, que é a parte mais fácil, falar do que fazer. E quando nós falamos em religião, a imagem que vem à nossa mente, geralmente, de todos nós,
é de um templo religioso de pedra. Quando nós falamos assim, qual é a sua religião, qual culto você frequenta, a pessoa pensa logo numa igreja ou num templo de pedra. Quando nós falamos do Evangelho, acontece a mesma coisa. Quando a gente fala do Evangelho, a gente fala que a doutrina espírita veio reviver o Evangelho, as pessoas lembram logo do livro, né, da Bíblia. E alguns ainda falam assim, eu já li toda a Bíblia, conheço toda ela, mas o desafio não é conhecer toda a Bíblia, o desafio não é esse, o desafio é de vivenciar o que está ali escrito. E quando nós falamos de Evangelho na doutrina espírita, não é do livro da Bíblia. O Evangelho que nós falamos aqui na doutrina espírita é dos exemplos de vida que Jesus nos deixou, dos ensinamentos que estão ali contidos, que Ele deixou para a gente. E dentre eles, né, esse do atire a primeira pedra, que está muito ligado também com o maior lema da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Muitas pessoas podem pensar assim, mas o que tem não o julgamento, não julgar com a caridade? É pela dificuldade que nós temos com as palavras, né? Ainda hoje, muitas pessoas pensam que caridade é apenas um ato de doação material. Mas como nós aprendemos aqui na doutrina espírita o tempo todo, né, a visão de Jesus da caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Então o tema aqui está totalmente ligado com esse exercício da caridade, que é o amor em ação, que é o ser benevolente, que é o ser indulgente e que é o aprender a perdoar. Então é um tema que desafia muito a gente, porque eu acho que o grande diferencial da doutrina espírita, na minha visão, é a filosofia de vida que ela traz para a gente. Como eu disse antes, não é apenas mais uma religião que eu sigo, que eu venho, que eu tomo passe, que eu assisto as palestras, tomo água fluidificada, mas é uma filosofia de vida que eu tenho que aplicá-la no meu dia a dia. E quando eu passo a entender isso, né, que nós somos seres espirituais, que o Evangelho ele é um exemplo de vida para mim, e que a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão são materiais necessários, né, para que eu tenha uma vida em paz, já a partir desse momento em que nós estamos vivendo, as coisas começam a mudar um pouco, né, de visão. A visão da gente muda, né, nós conseguimos ver por outro ângulos, né, que até então a gente não tinha observado. Porque o Espiritismo ele nos traz uma confrontação pessoal em cada um de nós. Às vezes nós falamos que o grande mal da humanidade é o orgulho e o egoísmo, e nós também podemos pensar assim, a maioria das pessoas, que orgulho é aquela pessoa que se acha sempre melhor do que os outros. Só que o orgulho ele tem 1001 faces, disfarces que nos enganam às vezes. Às vezes eu acho que eu estou sendo sério, que eu estou sendo cuidadoso, mas eu estou sendo orgulhoso, porque o orgulho nos engana. Quando eu falo da confrontação, né, do Espiritismo com o nosso eu pessoal, é porque a partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aquilo que eu sei, senão não faz sentido. Aí muitos podem pensar assim, eu vou ter que ser sempre aquele que abre a mão, que dá o braço a torcer, nas situações em que eu me sinto como ofendido, que eu me sinto menosprezado, que eu sinto que eu não fui bem tratado. Mas esse é o nosso grande desafio, realmente, a nossa transformação como espíritos imortais que nós somos, não como a pessoa que nós estamos atualmente, né? Não como disse nosso amigo José, não como José que vai desencarnar e vai para o plano espiritual, não como o Flávio que está falando agora, mas como os seres espirituais que nós somos e com as várias existências que nós já tivemos até o momento atual. Então dentro de nós existe uma verdadeira multidão, que nós temos que aprender a domar os nossos instintos, a domar as nossas vontades, a controlar os nossos pensamentos e atitudes. O momento é agora para nós fazermos isso. E tem uma frase interessante que eu vi uma vez uma pessoa falando assim, se o Espiritismo seria, né, a religião do futuro. Às vezes muitos espíritas ainda pensam dessa maneira, né, que acham que o Espiritismo vai tomar conta do planeta e vai ser a religião do futuro. Mas na verdade, o Espiritismo não vai ser a religião do futuro. Ele vai ser o futuro das religiões. E como que nós podemos entender isso? Lá na Gênesis, no capítulo 18, no capítulo, né, que fala sobre a geração nova, Kardec nos falando, né, da transformação da Terra já no mundo regenerado, falando que, em razão do ingresso da Terra na condição de mundo regenerado, vejamos o que diz Allan Kardec.
A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas a fraternidade real, sólida, efetiva, se não se apoiar sobre base inabalável, ela não terá efeito. E o que é a fraternidade, como disse nosso companheiro? É nós sermos fraternos, é a irmandade entre nós. Como está escrito aqui, né, o compromisso da FEIG é com o ser humano. Então, o nosso compromisso também é com cada um daqueles que estão ao nosso lado, com os nossos companheiros de caminhada. E Kardec fala mais aqui, que a transformação efetiva se dará através da fé. Essa base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares, ou seja, não a fé em determinada filosofia religiosa, mas uma fé que muda, não uma fé que muda com o tempo, mas uma fé, né, que transforma, né, que acaba com esses conflitos que nós temos entre nós. Então vai chegar um momento em que Deus, a alma, né, o futuro, o progresso individual e a perpetuidade das relações dos seres, isso vai ser descoberto. Vai chegar um ponto em que a própria ciência vai conseguir provar para a gente algumas teses que a doutrina espírita já traz hoje para a gente. Então nós vamos perceber a verdade da questão da imortalidade da alma. E vamos perceber o que realmente nós somos e a grandeza que nós temos dentro de cada um de nós, para ficarmos presos, né, ao orgulho, muitas vezes, que não atrapalha tanto. Então nós precisamos, a partir desse conhecimento, permitir que os bons espíritos nos ajudem na nossa caminhada. Porque muitas vezes nós podemos pensar assim, como deixar os espíritos me guiarem? Porque muitas vezes nós entramos numa sintonia tão negativa, tão de negação, de revolta com tudo, e que não deixamos brechas, né, para o auxílio da espiritualidade em nossa vida. E eu sozinho, eu faço besteira. Eu sozinho, eu entro por caminhos que eu não deveria entrar. Então, quando perguntaram a Emmanuel, no livro Consolador, né, o que era, né, se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? E Emmanuel responde para a gente, né, que a criação do mal foi justamente nós, né, como humanidade, os homens, querendo resolver os seus problemas, achando que nós temos mais conhecimento, né, do que o próprio Deus, do que o próprio Criador, que nós sabemos realmente o que é melhor para cada um de nós. Nós vamos lá, né, e colocamos os pés pelas mãos e criamos o mal, criamos as nossas dificuldades. Então, com esse pensamento novo que a doutrina espírita traz para a gente, nós temos que rever alguns conceitos, e entre eles, esse conceito do perdão, da tolerância, da compreensão da dificuldade que o outro traz em relação a mim. Então, atire a primeira pedra, está lá no João, capítulo 8, né, em que ele fala assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo da multidão se calou, e como nós conhecemos bem a passagem, né, foram todos indo embora, dos mais velhos, né, até os mais novos. E Jesus falou essa frase, né, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, há mais de 2000 anos atrás, numa época em que não existia as redes sociais nem o WhatsApp. Né? Vamos imaginar hoje em dia, se ele fala isso com a multidão, né? Acho que até a rua ia ficar vazia, não ia sobrar muita gente. Um companheiro brinca dizendo que inferno seria chegar no céu, você ser colocado numa sala como essa grande, sentado aqui na frente, e um telão passando todas as suas conversas de WhatsApp em voz alta. E você discutindo com a multidão. Ele fala que isso é que seria o inferno. Então, todos nós somos iguais perante a criação. É isso que nós precisamos ter em mente. Né? Talvez eu possa estar alguns passos, pequenos passos à frente do meu companheiro, ou talvez, o que é mais provável, eu não tenha sido tentado na mesma coisa que ele foi tentado. Talvez eu não passei a mesma situação que aquele companheiro que errou e eu aponto o dedo passou. Então, como que eu posso julgar essa pessoa? Se eu não conheço a história de vida dela, se eu não sei o que levou aquele companheiro a agir daquela maneira. Então, é isso que nós temos que pensar. Nós somos iguais perante a criação, e talvez o que diferencia aquele companheiro que cometeu um erro foi uma situação de dificuldade em que ele estava enfrentando, que ele não deu conta de resolver aquela situação. Isso é tão grave que lá no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, na parte 3ª, no capítulo 1, no item 3, é chamado o bem e o mal. Ela tem uma pergunta interessante, a 641, que fala o seguinte: o desejo do mal
é tão repreensivo quanto o próprio mal? É uma pergunta interessante, né? O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? E o que a espiritualidade responde para Kardec? Depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Ou seja, se eu tenho o desejo de praticar o mal, mas eu penso, eu me controlo, eu não pratico esse mal, então eu venci. Mas ele continua dizendo o seguinte: mas, se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Ou seja, se o que evitou que eu praticasse aquele mal que eu desejo praticar foi apenas a falta da oportunidade que eu não tive de praticá-lo, então eu sou culpado por esse mal. E muitas vezes na sociedade, né, para apresentar uma imagem de bonzinho, nós julgamos aquele que cometeu um erro, sendo que por dentro, muitas das vezes, nós pensamos da mesma maneira que aquela pessoa, ou tivemos a mesma vontade que ela teve, né, de fazer aquilo, de agir daquela maneira. Então nós temos que estar atentos a isso, porque às vezes a vontade de fazer o mal e não fazê-lo por não ter oportunidade nos torna tão culpados quanto aqueles que realmente fizeram e realizaram o ato que nós condenamos. Então, nós somos o tempo todo na sociedade chamados a dar opinião sobre algum assunto, chamados a falar sobre o que nós achamos, o que nós pensamos. E como eu disse, na época de rede social, às vezes nós postamos ali alguma coisa ou fazemos algum comentário, em segundos, né, aparece inúmeros outros comentários. As pessoas começam a se agredir, a xingar, a brigar, por motivos qualquer que sejam. Se você colocar, por exemplo, na internet, assim, eu não gosto de cenoura, no instante aparece um monte de gente falando, por que você não gosta de cenoura? O que você tem contra a cenoura? Né? Nós estamos indo por esse caminho, o caminho da intolerância. E muitas pessoas pensam, né, assim também, que eu vivi muito, eu conheço de tudo, eu já vi muitas coisas, então, né, eu tenho condições de ensinar ao outro o que é melhor para ele. Isso me lembra uma vez que o Divaldo contando uma história de uma senhora, né, que chegou para ele e perguntou para ele assim: Divaldo, por que é tão fácil a gente encontrar soluções para aquelas pessoas que estão desesperadas e para a gente não consegue encontrar o que fazer, a gente fica sem saber como agir? Aí o Divaldo fala para ela assim: minha amiga, mas receitar remédio amargo para o outro é muito fácil. Então muitas pessoas falam assim: eu sei o que é melhor, né, para você. Tem aqueles que falam assim: olha, eu sou muito sincero, eu vou te falar uma coisa. Né? Quantas pessoas agem dessa maneira? E será que essa pessoa que fala assim estaria disposta também a ouvir um outro sincero falar com ela o que está acontecendo com a vida dele? Né? Porque falar para os outros, apontar o dedo, né, se dizendo sincero, né, e eu sei o que é melhor para você, é muito complicado. Porque tem aquele dito popular que fala assim, né, quando eu aponto um dedo para o meu próximo, tem 3 apontando para mim. E será que realmente eu sei, né, o que é melhor para aquela pessoa, como eu disse aqui, né? Será que eu já vivenciei os mesmos desafios, né, que ela vivenciou também? Né? Então nós temos que ter esse cuidado com essa questão da sinceridade. O Chico ele dizia que é necessário nós colocarmos uma gota de amor em 1 litro de água. Ou seja, ter cuidado como nós tratamos os nossos companheiros. Isso lembra uma historinha interessante, que eu acho que muita gente já deve ter escutado, mas é sempre bom a gente relembrar essas histórias, que elas nos fazem refletir. Da mulher que morava do lado, assim, tinha uma vizinha na sua frente, da cozinha dela, e tinha um vidro grande na cozinha dessa mulher. E ela sempre acordava de manhã e via a vizinha colocando a roupa no varal. E ela falava assim com o marido dela: não, mas como essa vizinha tem coragem de colocar essas roupas tão sujas no varal? Como ela tem coragem de fazer uma coisa dessa? Aí sempre no outro dia a mesma coisa, olha só, olha as cores daquelas roupas, o branco está amarelo, as outras cores estão misturadas, que sujeira, como ela tem coragem de não cuidar da sua casa com cuidado, de não cuidar das suas roupas com cuidado. Aí um dia ela foi repetir de novo a mesma coisa, ela olhou assim pela janela e viu que as roupas estavam limpas. E ela foi e se assustou, mas falou com o marido dela: olha só, nossa vizinha aprendeu a lavar roupa finalmente. Ele falou assim: não, fui eu que lavei. Aí ela foi e assustou: mas como, você lavou a roupa da vizinha? Não, eu lavei a janela, que estava suja.
né? É uma historinha assim simples, interessante, engraçada até, mas que mostra como que a gente às vezes foca muito sempre no outro, nas questões do outro, que como eu falei, é muito mais fácil, né, focar no que o outro está fazendo do que eu cuidar mesmo de mim. E para falar nisso também, né, nessa questão do cuidar de mim e na questão do atire a primeira pedra, a gente se lembrou fazendo uma pesquisa da mulher adúltera. O que foi feito da mulher adúltera depois que ela foi liberada pelos seus acusadores e depois que Jesus disse a ela que não a acusava também? O que foi feito dela, será? E no livro Pelos Caminhos de Jesus, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, Adivaldo Franco, que é tipo um bastidor, né, de algumas passagens de Jesus, igual o livro Boa Nova nos traz também, ela narra para a gente o que aconteceu com a mulher adúltera depois daquele momento, né, daquele encontro que ela teve com Jesus. O capítulo chama O Grande Reencontro e conta essa história para a gente. E depois dali, ela se levantou, saiu, foi para sua casa, né, e pensou muito naquilo que tinha acontecido. Porque o que a levou àquele momento que ela chegou até ali, as razões que a levaram a ela até ali, existiam muitas razões familiares, as dificuldades com o esposo, com a família, com tudo. Mas não justificava o que aconteceu. Então, ali ela tomou uma decisão, que ela não ia mais, a partir daquele momento, pagar um erro com um outro erro. Ela ia se transformar. Ela então se torna cristã e começa, né, a trabalhar em casas de caridade. E passado muitos anos, eis que ela se encontra em uma casa cuidando de leprosos, já com a idade avançada, já uma senhora. Em determinado momento, nessa casa de leprosos, passado muitos anos de trabalho ali, chega ali um senhor, também já idoso, cego e com a lepra, já em estado bastante adiantado. E ela, logo quando vê aquele senhor, reconhece nele ali o seu ex-marido. Mas ele, cego, não a reconheceu. E como também a voz dela tinha mudado também, ele não reconheceu a voz dela, que agora era a voz de uma senhora. E passado um tempo ali dele cuidando dela, né, dela cuidando dele com o maior carinho, com o maior cuidado, ele pergunta para ela assim, a senhora também tem lepra? E ela fala assim, não, não tenho, meu filho, sou saudável. E ele pergunta assim, mas como que uma pessoa saudável se dispõe a cuidar de leprosos? E ela fala assim, foi o meu encontro com Jesus que modificou a minha vida. A partir daquele momento eu me tornei outra pessoa. E ele fala a mesma coisa, eu também tive um encontro com Jesus, mas ao contrário, ele não mudou a minha vida. Tanto que eu estou aqui dessa maneira, abandonado e doente. Ou seja, ele achou que Jesus não foi justo com ele, quando ele queria que a mulher fosse apedrejada. E nesses encontros, né, que a vida promove para o resgate de todos nós, acontece, como diz o título do capítulo, o grande reencontro. Dela que um dia quase foi assassinada pelo marido ali cuidando dele, já em estado avançado de lepra. Então, são essas lições que o Evangelho nos traz, que nós precisamos refletir muito sobre essa questão do atire a primeira pedra, não é? Esses encontros que a vida traz para a gente, que nos mostra que tudo está interligado e que nós precisamos realmente ser fraternos uns com os outros. Então, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso mudar os meus conceitos. Então, eu tenho que me conhecer e saber quais são as minhas dificuldades para que eu possa me transformar realmente nessa pessoa que vivencia, né, esse evangelho no dia a dia. Porque muitas vezes nós queremos justiça, né, para o outro e queremos clemência, perdão para a gente. E muitas vezes, né, justiça para nós é o que é conveniente para mim. No caso do esposo da mulher adúltera, o que era justiça para ele? A mulher ter sido apedrejada. Essa era a visão de justiça que ele teve. Mas na visão de Jesus, nosso governador espiritual, era justamente o contrário. Ela precisava de uma nova chance, né, como todos nós precisamos de uma nova chance, para recomeçar o seu caminho. Então, é isso que a vida nos pede, né? A famosa empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Isso nos lembra também o capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo é muito interessante, Bem-aventurados os misericordiosos, que além dele pegar um dos itens do Sermão do Monte, que nós sabemos que é um código, né, para a vida moral da humanidade inteira,
ou seja, ou melhor, do universo inteiro. Ali tem, né, os itens, as etapas que, se nós praticarmos, nós conseguimos transformar já a Terra num mundo regenerado, já a partir da vivência, né, do Sermão do Monte. E ele fala também dessa lei de causa e efeito, que ele começa assim, com Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, aqui nos fala da lei de causa e efeito. Se eu sou misericordioso, eu também alcanço misericórdia. Se eu sei perdoar, eu também vou alcançar o perdão. É interessante, né, quando nós fazemos a prece do Pai Nosso e falamos lá, né, perdoa-nos à medida que nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas muitas vezes nós fazemos essa oração de forma maquinal e não prestamos, né, a atenção na profundidade dessas palavras. Eu vou ser perdoado à medida que eu perdoar aqueles que me ofenderam. E o perdão das ofensas, né, na visão da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, é muito maior do que algumas pessoas falam até por aí. É comum a gente escutar, né, na internet, nós ouvimos alguns comentários até de alguns expositores famosos falando que perdoar não é esquecer, é apenas viver sem o peso daquela lembrança. Mas nós discordamos disso baseado nos ensinos evangélicos, né, dos evangelhos. Perdoar é sim esquecer. Por isso que é um desafio muito grande que nós temos que enfrentar. Perdoar é apagar de vez aquela mágoa dos nossos corações. É voltar realmente de novo à estaca zero outra vez. É como disse Jesus a Pedro, perdoar 70 vezes 7. Então, às vezes, nós cometemos esse engano de achar que perdoar é apenas não pensar mais naquela situação com mágoa, mas eu lembro que a pessoa me fez um mal. Como dizem as pessoas, esquecer é Alzheimer. Alguns brincam assim, né? Perdoar não é esquecer, porque quem esquece tem Alzheimer. Mas o desafio nosso é muito maior do que isso. O desafio nosso é realmente esquecer e apagar essas lembranças. E um grande exemplo que nós temos disso é o nosso companheiro Saulo de Tarso, que também foi citado aqui no primeiro momento, no primeiro horário, ao se transformar em Paulo de Tarso. Será que Jesus perdoou Saulo? Será que Jesus falou para Saulo assim, olha Saulo, você está me perseguindo, eu sei o que você fez, eu vou te dar uma chance, mas eu não esqueci o que você fez não, você vai ter uma chance de resolver, de consertar algum dos erros que você fez. Vocês acham que Jesus pensou assim quando foi encontrar com Saulo lá em Damasco? Não, ele encontrou com Saulo e falou com ele, por que me persegues? E Paulo também, né, Saulo naquele momento que poderia entrar pelo caminho da justificativa, da culpa, da depressão, do desânimo, não, ele se colocou de prontidão para ajudar. E Saulo, como nós sabemos, ele provocou um verdadeiro êxodo na sua época. Saulo não matou Estevão com as próprias mãos, mas ele provocou a morte de Estevão diretamente. Saulo provocou também a morte de vários cristãos, provocou a destruição de várias famílias, levou guerra e tristeza a muitos lugares. Mas imaginemos então se Jesus, né, teria esse mesmo conceito com Saulo. Para nós, se Jesus perguntasse para nós, o que vocês acham, né, de Saulo nos ajudar na divulgação do Evangelho? Nós íamos falar assim, mas como assim, Senhor? Saulo? Está havendo algum engano aí. E Jesus não. Deu a ele todas as oportunidades para que ele pudesse trabalhar sem o menor receio, sem o menor constrangimento. E tem até um livro, né, o Paulo e Estevão, que se tornaram uma dupla de trabalho na divulgação do Evangelho. Agora, será que Estevão também não perdoou Paulo, o causador da sua morte? Será que Estevão não conseguiu perdoar Paulo? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Será que Estevão não esqueceu o que Paulo fez para ele? Será que Jesus ficou lembrando o tempo todo assim, nossa, Saulo fez isso, mas eu preciso dele? Não, fala assim, Jesus, eu vou ter que ajudar Paulo na divulgação do Evangelho depois do que ele me fez. Então, eu acho, né, que dentro do tema atire a primeira pedra e do não julgueis, esse exemplo de Saulo, ele cala muito forte para nós, do perdão incondicional que ele nos traz. E Paulo é um exemplo mais próximo de nós. Porque se nós pegarmos Jesus, por exemplo, né, nosso governador espiritual do planeta, com toda essa evolução espiritual de espírito crístico,
Quando ele estava sendo pregado na cruz, depois de ser torturado e estar sendo assassinado, ele pedir ao seu pai para perdoar aquelas pessoas que estavam ali, porque elas não sabiam o que estavam fazendo, é um outro exemplo que nós temos da necessidade e do alcance do perdão. Então, essa história de que perdoar não é esquecer, mas é apenas relevar, né? A pessoa fala assim, eu perdoo, mas eu não quero mais encontrar com você na minha frente. Isso não é perdoar. Então, o desafio nosso nesse tema, do Atire a Primeira Pedra, é reconhecer que nós, né, como espíritos imortais, conhecedores da lei de reencarnação e da lei de causa e efeito, sabermos que nós também já cometemos erros, e às vezes erros mais graves do que aqueles erros que nós condenamos no nosso próximo. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos achar que nós somos crianças espirituais. Como eu disse no início, nós já tivemos uma existência, né, enorme aí para trás e com uma história muito grande de vida. Então, é esse o desafio da reflexão do tema que a doutrina traz para a gente, de compreender o nosso passado espiritual e a nossa falta de condição de julgar o nosso próximo, de apontar o dedo e acusar, e da necessidade do perdão e da misericórdia. O que seria misericórdia, como nos fala no capítulo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. No dicionário nos diz que misericórdia tem dois tipos de entendê-lo. O primeiro é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Sentimento de dó, de compaixão, de piedade. E o segundo é um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça e clemência. Ou seja, nós temos aqui dois exemplos da aplicabilidade da misericórdia. Só que para nós é muito mais fácil aplicar a misericórdia com aquele do primeiro item, que ele fala, né, que caiu em desgraça, que às vezes foi vítima de uma inundação, foi vítima de um desastre e precisa de um auxílio nosso. Mas ser indulgente, misericordioso com aquele que nós temos, entre aspas, né, como o de má vida, esse que é o nosso desafio. Ajudar aquele que precisa, né, do material, aquele que está passando dificuldades, é muito mais fácil, mas compreender, perdoar e tentar entender aquele que nós vemos como de má vida, esse é o nosso grande desafio, né, que nós temos pela frente. Então, o tema, realmente, ele é um tema que nos leva a profundas reflexões e às vezes até nos incomoda um pouco, né, em pensar, eu vou ter que ser mais tolerante, mais compreensivo, vou ter que ser mais misericordioso. Esse é o nosso papel. Isso nos lembra uma passagem bem interessante, que eu acho que muitos aqui devem conhecer também, da parábola do credor incompassivo. O que é o incompassivo? É o que não tem compaixão, o cruel, o duro. Como que foi essa passagem que Jesus conta para a gente na parábola do credor incompassivo? Começa assim: por isso, né, o reino de Deus, o reino dos céus, Jesus contando a parábola, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se ao seu pé em reverência, dizia: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda a dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Está lá em Mateus capítulo 18. Ou seja, é uma passagem que nos leva a grandes reflexões, que ele devia uma quantidade em dinheiro muito maior do que o seu companheiro devia. Ele foi perdoado da sua dívida, mas quando ele encontrou o companheiro que devia uma quantidade muito menor para ele, né, ele queria receber aquilo ali de qualquer maneira. Né? Então nós vemos a falta de misericórdia, a falta da caridade e do amor que ainda existe, né, entre toda a humanidade. E que é necessário, né, esse amor ser descoberto para que nós possamos fazer dar esse passo à frente. O Chico, ele dizia uma coisa interessante, que ele fala que aquele que foi contra a lei, ele já está automaticamente marcado pela lei de causa e efeito. Então nós não precisamos nos preocupar em querer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Essa, além de ser uma ideia equivocada que nós temos de justiça, que não funciona e é totalmente errada, aquele que agiu contrariamente à lei, ele já está marcado para receber de volta aquele mal que ele fez. Então Chico dizia que nós tínhamos que ter muito mais misericórdia, né, daquela pessoa do que realmente pensar em vingança. Então, qual que é a grande regra para nós, então, de felicidade e de transformação para nós? É aquela famosa regra de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. É como Jesus disse, né? Fazei ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. Então, essa é a grande regra. Então, se o outro errou, eu tenho que compreendê-lo, porque um dia eu vou errar também e eu vou querer que as pessoas também me compreendam. Eu vou querer também compreensão e vou querer também perdão. Porque eu não estou isento de errar, como eu disse no início, às vezes, né, nós não cometemos aquele mesmo erro pela falta de oportunidade, ou pela falta, ou por não estar naquela mesma situação que aquela pessoa que cometeu o erro está. Então nós temos que ter esse cuidado, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Essa é a grande regra, né, e uma grande lição que Jesus trouxe para a gente. Joana de Andes, no livro Vida Feliz, ela fala o seguinte, que o equivocado merece mais socorro que reprimenda. Nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Como Jesus disse a Pedro no livro Boa Nova, né, que o homem é mais ignorante do que mal. E aqui novamente Joana falando para a gente que o equivocado merece mais, né, socorro do que reprimenda, porque ele está sendo vítima da ignorância. Aquele que pratica o mal muitas das vezes não sabe, não imagina as consequências que aquela atitude vai trazer para ele. As pessoas agem sem saber, sem o conhecimento, pela ignorância dos atos que estão praticando. Então muitas vezes nós fazemos o mal sem pensar nas consequências que ele vai trazer para a gente mais tarde. Então, como eu disse também lá no início, se nós somos reencarnacionistas, conhecemos a lei de causa e efeito, nós não podemos nunca, né, acusar e apontar o dedo para o outro. Nós achamos muitas vezes que só nós temos problemas. Na nossa falta de compaixão, de misericórdia, nós não paramos para pensar nas dificuldades que aquela pessoa envolvida naquela situação tem. O que levou aquela pessoa a cometer aqueles atos? No livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos conta para nós uma história interessante, num capítulo chamado A Petição. Conta lá Humberto de Campos, né, que Jesus, em determinado momento, pediu a Pedro que fosse à casa de um conhecido vendedor de couros da cidade, um homem muito rico, um comerciante rico, mas que a sua filha estava doente. A sua filha, chamada Sara, estava doente com problemas mentais, com problemas de obsessão. E Jesus pediu a Pedro que fosse até lá para ajudar aquela família. Jesus falou assim: Pedro, você vai lá, faz uma prece por ela, e através da prece, através de você, Deus vai operar ali e vai ajudá-la. E Pedro foi lá na casa do comerciante para poder ajudá-la. Só que passou pouco tempo depois e o Pedro voltou de novo. Jesus perguntou assim: mas o que aconteceu que você voltou? Ele falou assim: lá não tem condições, Senhor, de ajudar ninguém. Eu cheguei lá, estava o pai fazendo negócios na sala com um monte de comerciantes, fazendo planos de como ter lucros ilícitos nas vendas das suas mercadorias. A esposa revoltada com a situação da filha da casa, xingando palavrões que eu não tenho coragem nem de repetir para o Senhor. Então não tinha como eu ficar ali, Senhor. Eu fui e voltei.
Aí Jesus, triste, olha para Pedro e fala assim, mas eu pedi para você ir lá ajudar, não julgar. É uma lição muito grande que Pedro também teve ali, que serve para nós. Eu pedi para você ir lá ajudar e não julgar. O problema, às vezes, na questão do orgulho, como eu falei, é que a gente pensa que ser tolerante é ser bobo. Mas ser tolerante não é ser bobo. Compreender não é ser conveniente. Ser pacífico não é ser passivo. O problema é que dentro do nosso orgulho a gente tem medo de ser feito de bobo, de ser chamado de bobo. Então eu ajo com dureza em todas as situações. Eu não sou capaz de compreender e de dar o braço a torcer e ajudar aquela pessoa. Justamente por causa do nosso orgulho que nós temos em nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte para a gente, deve-se revelar o mal de alguém? Aí ele responde que sim, se for prejudicar os outros. Porque ele fala lá que há dois tipos de censuras, dois tipos de censura no Evangelho. O primeiro tipo é reprimir o mal, que vai fazer o mal a outra pessoa. Se eu sei que aquilo vai prejudicar a coletividade, eu tenho a obrigação de repreender e falar daquele mal, e acusar aquela pessoa do mal que ela quer que ela quer realizar. Mas se a minha intenção é de destruir aquela pessoa através de um comentário, entre aspas, inocente, dizendo assim, olha, fulano tinha que fazer tal coisa, mas não está fazendo não, eu acho que ele está com algum problema, mas a gente, na verdade, quer entregar a pessoa que não realizou a sua tarefa. Isso é uma censura com a ideia e a vontade de prejudicar o outro. Então, esse é um desafio que nós temos. O falar, seja o seu falar sim, sim, não, não. Jesus ele não foi conivente com a mulher adúltera, como muitos podem pensar. Ele disse para ela, vá e não peques mais. Ou seja, fez uma recomendação para ela. Vá e não cometa mais o mesmo erro. Então, esse desafio é o desafio da nossa reencarnação. O desafio de vivenciar a lei de amor. Que é justamente quando nós nos afastamos da lei de amor, é que nós entramos nesses caminhos tortuosos. A lei de amor está aqui para nos auxiliar. Então, é necessário sim, como o tema nos fala, atire a primeira pedra, é necessário o perdão, é necessário a indulgência, é necessário a tolerância com o nosso próximo. Porque muitas vezes nós agimos como Pedro. Muitas vezes nós somos Pedro. Nós não temos paciência, não temos tolerância e não temos compreensão. Nós queremos que tudo seja do nosso jeito e da maneira que eu penso que é a maneira certa. Então, viver aqui na Terra reencarnado é se submeter à lei de amor. E a lei de amor, às vezes, ela pode parecer dura. É como o caso de uma criança que tem que tomar uma injeção, e os pais sabem que tem que tomar aquela injeção intramuscular, que dói muito, dói bastante, e o pai fala para a mãe assim, você segura o menino. Não, fala assim, não, você segura o menino. Quer dizer, cada um empurrando para o outro, segurar o menino que vai tomar a injeção, que vai doer. Mas só que eles sabem que mesmo com a dor que ele vai sentir, aquela injeção é necessária para aquela criança. E assim também é conosco na nossa vida. Muitas vezes os pais têm que acordar o filho para ir para a escola de manhã, naquele tempo chuvoso e frio, e a criança fala assim, pai, deixa eu dormir mais um pouco, deixa eu faltar da aula hoje. E o pai não, os pais o que eles fazem? Eles obrigam aquela criança a ir para a aula assim mesmo. Isso é falta de amor dos pais? Fazer o filho acordar cedo, debaixo de chuva e ir para a escola? Não, quem diria, quem poderia dizer que isso é uma falta de amor dos pais? De maneira alguma, é um ato de amor. Então, muitas vezes, nós não compreendemos as situações que a encarnação coloca à nossa frente justamente por isso. Porque tem um livro muito interessante que Emmanuel fala para a gente sobre essa questão da dificuldade que nós temos de entender isso. O livro se chama Lei de Amor. E lá o que acontece? Emmanuel fala para a gente o seguinte, foi perguntado a Emmanuel nesse livro, chamado Lei de Amor, quando é que nós conseguiremos nos redimir espiritualmente? E Emmanuel fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, nós vamos nos redimir espiritualmente quando nós redimirmos a nós mesmos, quando compreendermos conscientemente, ao preço do próprio raciocínio, que todos os sofrimentos decorrem das leis de amor que governam a vida. Por isso, é indispensável entendermos que todos vivemos subordinados ao princípio inelutável da reencarnação, e que nós reencarnaremos na Terra ou em outros mundos tantas vezes quanto se fizerem necessárias, para que se edifique o aperfeiçoamento espiritual, seja diante dos imperativos da evolução,
que nos traçam inevitáveis labores educativos ou à frente dos encargos expiatórios que nos apontam graves tarefas de recapitulação e corrigenda para o expurgo da nossa consciência culpada. Então vejam que interessante, né? A própria reencarnação é um perdão de Deus para a gente. A própria reencarnação é Deus não nos julgando. Ele, como ele falou aqui, nós vamos ter as várias existências necessárias, quantas forem necessárias para a nossa evolução espiritual. Deus não faz conta dos nossos atos errados. Aquele pior criminoso que nós conseguimos imaginar, Deus o ama como ama aquele filho que nós imaginamos que é a pessoa mais bondosa do mundo. Deus apenas ama, Deus não julga. Então nós vamos ter essa chance o tempo todo de melhorarmos. E Emmanuel fala nesse livro para a gente que tem dois tipos da reencarnação, né? Tem a reencarnação de ir para a escola na chuva e tem a reencarnação da injeção. O que seria, né, na comparação de Emmanuel, a reencarnação de ir para a escola debaixo de chuva? É aquela reencarnação educativa, em que através dos labores educativos a vida vai nos ensinando a viver. E como que o espírito aprende a viver? Através das dificuldades. Porque, como diz aquele ditado do interior, né, a necessidade é que faz o sapo pular. Então, na encarnação da escola, de ir para a escola, nós vamos ser defrontados por labores educativos que visam a nossa educação. Labores educativos que muitas vezes vão nos fazer chorar, vão nos trazer dificuldades e suor e lágrimas nesses labores educativos. Mas também há aquela reencarnação também da injeção, que é quando nós somos impelidos à reencarnação automática para o nosso próprio bem. Quando nós já estamos tão empedernidos no mal, que não conseguimos ver mais nada à nossa frente, e Deus nos coloca nessa reencarnação, que para muitas pessoas parece dolorosa, parece dificultosa, mas para aquele espírito é a oportunidade que ele tem de consertar. Então é através das dificuldades que nós crescemos. E Deus, claro, sabendo disso como Pai amoroso, nos dá essas dificuldades para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer, para que nós possamos também tomar parte, né, do nosso papel na criação divina, como co-criadores que nós somos. Então, infelizmente, a única maneira que nós temos para aprender é na prática, é vivenciando. Como que eu vou ter paciência, tolerância, desenvolver paciência e tolerância, se eu vivo isolado no alto de uma montanha? Então, é através dos desafios, né, que a vida traz para a gente, é que eu vou crescer espiritualmente. E para encerrar aqui, eu queria trazer uma mensagem do Chico, né, do nosso querido Chico, em que ele fala o seguinte para a gente: é sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem, levianos, à verdadeira lição. E qual que é a verdadeira lição? Da nossa autoeducação, do nosso autodesenvolvimento, da nossa vivência da lei de amor, que é a única, né, feita para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual. Então, é um tema complicado, um tema difícil, realmente é, mas nós temos que começar a pensar nisso a partir desse momento, em perdoar, em tolerar, em compreender, em ser paciente e ser fraterno com o nosso próximo, que está ao nosso lado. Esse é o nosso grande desafio para que nós possamos nos tornar espíritos puros, para que nós possamos fazer parte do mundo regenerado que está para chegar. Eu agradeço a todos pela atenção e à casa pelo convite. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe a todos nessa noite. Que assim seja.